Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai entrar no tema sobre determinantes. Então, definição: determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. Então, para quem não se recorda o que é uma matriz quadrada, é uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, para indicar o determinante, usamos barras. Então, apenas uma barra de cada lado, ou seja, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Lembrando que a representação por duas não seria um determinante, mas seria uma matriz. Então, sendo uma matriz quadrada de ordem n, por que ordem n? Porque além de variar a ordem, quando as matrizes quadradas ela pode ser representada dessa maneira. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz 3x3, eu posso chamar ela simplesmente de ordem 3. Se eu tenho uma matriz 2x2, eu posso chamar essa matriz de ordem 2. Então, indica-se o determinante por det de A. Então, determinante de A. Então, novamente repetindo, representado por duas barras. Ou det de A. Como é que a gente vai fazer para calcular? Então, a gente vai passando de acordo com o número de acordo com o número da ordem. Então, ou seja, vamos primeiro aprender determinante de uma matriz de primeira ordem. Então, a matriz de ordem 1, ou de primeira ordem, só possui um elemento. Por isso, o determinante de uma matriz de primeira ordem é o próprio elemento. Então, vamos lá, como exemplo aqui. Então, eu tenho uma matriz A, em que o seu único elemento é o 2. Como é que a gente vai calcular o determinante? Então, eu coloco det de A é igual. Isso é a mesma coisa que duas barras, em que dentro da barra vai ficar o elemento. Então, o det de A é igual, né? Eu posso representar por duas barras, ou seja, o det da matriz cujo elemento é 2 é igual a 2, porque pela definição, uma matriz de primeira ordem, ou seja, que tem apenas um elemento, o determinante dela é o próprio elemento. Se fosse determinante de B e essa matriz tivesse só o 3 dentro, seria o 3 o determinante dessa matriz. E agora, se essa matriz for de uma ordem maior, de ordem 2, por exemplo, vão ter mais elementos, né? Vão ter 4 elementos. Então, vamos lá. Determinante de uma matriz de segunda ordem. Então, a matriz de segunda ordem obtém-se o determinante por meio da diferença do produto dos elementos da diagonal principal pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Então, como a gente vai fazer? Aqui eu tenho a diagonal principal e a outra é a secundária. Como está dizendo aqui, det de B é igual, representado, né? Duas barras. Então, 6, 3, 2, 5. Como é que a gente vai fazer para calcular esse determinante? Então, eu vou abrir parênteses para a gente fazer passo a passo. 6 vai multiplicar com o 3, o produto da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, 5 vezes 2. Então, repetindo, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, eu faço o seguinte. Eu pego e multiplico os elementos que estão na diagonal principal e subtraio pela multiplicação dos elementos que estão na diagonal secundária. Então, 6 vezes 3 menos 5 vezes 2. 6 vezes 3, 18, menos 5 vezes 2, 10. 18 menos 10, 8. Esse parênteses ele é essencial, pelo menos na segunda multiplicação aqui, porque pode ocorrer de um desses elementos ele ser negativo, e como vai ter o menos aqui na frente, vai mudar a operação que está sendo realizada aqui, certo? Então seja atente a isso. Esse segundo aqui, o resultado que tiver aqui dentro, ele vai ser pego o inverso. Então se aqui der
mais, né, 5 vezes 2 deu positivo, como é menos vai dar a operação inversa, que vai dar subtração. Então 18 menos 10, 8. Então esse é o determinante da matriz B, ou seja, det de B. E é isso aí. No próximo vídeo teremos determinante de uma matriz de ordem 3.